Então, boa noite a todos. Agora que está gravando, para a gente oficializar. Eu sou o professor Alexandre e eu vou dar aula de física para vocês, especialmente a física 3. Caso alguém faça também a física 1 lá de terça-feira, já me viu, já trocou uma ideia. Os vídeos devem sair ainda essa semana, tanto aquele quanto esse daqui deve sair essa semana. E no começo da terça-feira, no começo da tarde, é com a professora Inayara, que vai dar física 2 para vocês. Isso aí, se eu não me engano, é isso aí. Por que tem essa separação de 3 físicas? Alguém saberia me dizer? Será que é um número místico? A gente separa em 3 físicas por causa dos 3 anos do ensino médio. Não é muito diferente do usual. Tem 3 anos do ensino médio, com conteúdos que, em geral, eles são bem diferentes entre si. A física do primeiro ano ela é bem diferente da do segundo e da do terceiro. Vai ter coisas que a gente vai aproveitar? Sim. Vai ter várias coisas que a gente vai ver, por exemplo, aqui, que a gente vai usar de alguma maneira lá em Física 1, ou vice-versa. Não tem problema. Mas, em geral, são conteúdos bem diferentes. Deixa eu fazer aqui um esquema, porque eu não quero compartilhar essa tela inteira, e eu vi que ela está piscando. Não é isso que eu quero. Eu quero compartilhar aqui, só a apresentação. Deixa eu ver se foi. Foi, vai funcionar. Pessoal, eu estou começando a aprender essas ferramentas do Google Meet, porque quando eu usava isso aqui, não tinha esse monte de ferramenta. Eu vou fazer uma enquete para vocês, que é o seguinte: faço quantas físicas? 1, 2 ou 3. Não é qual delas vocês fazem, é quantas fazem. Por exemplo, só faz na sexta, marca 1. Faz na sexta e na terça comigo, porque é de noite, marca 2. Faz nós 3, marca 3 e deu babau, isso aí. Só para eu ter uma noção mais ou menos. Porque, pelos meus horários originais, tinha gente que fazia só a minha. Mas acabou tendo umas mudanças aí, eu quero ver mais ou menos como está essa situação. Tá, tem gente que não faz as 3. Já é esperado, já não tem muita novidade. Deixar o pessoal votar mais um pouquinho. A princípio, ninguém faz só essa aqui. Pelo menos os que estão aqui, isso é bom. Alguém faz, só porque eu falei. Tem. Como é que vai ficar a gravação, tá? Eu falei na terça-feira e falo agora de novo. Caso alguém tenha problema e acha que, por postar isso daqui no nosso canal do YouTube, vá se sentir mais pressionado, alguma coisa assim, não quer falar, não quer usar o chat, me fala, tá? Depois me manda uma mensagem, professor, quem sabe a gente deixa os vídeos só entre nós, alguma coisa assim, não sei, a gente pode dar uma olhada. Mesmo que aqui tenha a opção de fazer pergunta anônima. Vê se vocês conseguem fazer, vê se alguém consegue fazer uma pergunta. Para a gente ir aprendendo essas funcionalidades. Ali do lado do chat, em atividades. Vamos ver. Acho que não, né? Foi. Conseguiram fazer algumas perguntas. Não sei quem fez. Fico extremamente feliz que são perguntas normais. Porque como é anônimo, poderia não ser, né? Mas chegou as mensagens, eu não sei quem mandou, então vocês podem se sentir à vontade de, durante a aula, usar essa ferramenta para o esforço de vocês. Mesmo que vocês devem seguir usando o chat ali ou a voz. Eu não vou forçar ninguém a fazer nada, mas maior interação, melhor para a gente. Perguntas de várias origens, com vários desejos diferentes. O que a gente vai fazer? Bom, já expliquei para vocês as gravações. Tá gravando. Desse lado aqui, no meu, aqui de cima, tá gravando. E vai lá pro nosso canal do YouTube. Caso alguém se sinta incomodado, fale comigo que a gente dá um jeito. Tudo a gente dá um jeito. Não tem problema. Bom, ao longo desses 3 meses, a gente vai ver, então, Física 3. A gente vai começar, e aqui vocês já vão notar que é um padrão. A gente vai ver coisas aqui
que são semelhantes com outras áreas, e especialmente com a química. Por quê? Porque toda a física 3, ela é baseada numa ideia que vem da utilização de modelos atômicos. E modelos atômicos é super a área da química, mas a gente tem que ter uma ideia geral, uma discussão geral, para a gente conseguir começar a nossa física 3. Essa aula aqui vai ser super introdutória, nada de muito novo. Eu vou apresentar um panorama semelhante com quem estava na terça, já viu, que é para familiarizar as outras pessoas. Bom, isso daqui para a gente é um resumão do que é física. A física, ela vai abordar assuntos dentro de cada um desses tópicos. Aqui estão os 3 anos do ensino médio. Como é que a gente faz essa separação? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos pegar uma cor mais legal, um verde, uma cor super legal. Como é que fica? A física ela é separada o seguinte: no primeiro ano do ensino médio, a gente vê fluidos e mecânica. Primeiro ano. Fluidos e mecânica. Lá na terça-feira, é o que nós estamos vendo. Começamos a ver agora. Caso alguém não esteja inscrito e queira assistir, fique bem à vontade. Boa noite, professora. Tudo bem? Consegue me ouvir? A gente vai ver lá na terça-feira, então, esses 2 conteúdos aqui, basicamente. Mecânica, fluidos, eles são bem semelhantes. Por quê? A gente vai querer analisar o movimento. O movimento de coisas sólidas e de coisas não sólidas. E essa separação bem geral acaba deixando a mecânica para coisas sólidas, que é o que a gente vai usar MRU, MRV, leis de Newton, tudo mais. E quando a gente tiver uma coisa que não é sólida, a gente vai cair em fluidos. Fluidos, entre aspas, porque ainda tem hidrostática, hidrodinâmica, vários outros assuntos. Isso daqui é como eu gosto de falar para os meus alunos. Deixa eu ver se tem formas geométricas. Não tem formas geométricas, uma pena. Ou tem? Não tem. Eu vou ter que desenhar. Meus desenhos são muito bons, mas não se acostumem, porque nem sempre eles saem tão bons assim. Isso daqui é um baita de um esquema de pirâmide. Porque o que a gente começa a ver nas primeiras aulas, a gente vai formando a base da nossa pirâmide. E quando a gente avança para o conteúdo seguinte, o conteúdo anterior ele é importante. Então a gente começa a botar um tijolo em cima do outro. E a gente faz isso até o final da mecânica. Para lá no final a gente estudar alguma coisa que faça sentido conectando com tudo. Isso não se repete na Física 2 da Prof. Tayara, que acabou de chegar, não sei se ela está aí ainda. Deixa eu ver se ela está aí ainda. Para nos ouvir, para confirmar que eu não estou mentindo para vocês. Está aí a Prof, para confirmar que eu não estou mentindo. E quando a gente vai para o segundo ano, a gente já tem uma coisa um pouquinho diferente. A parte de gravitação, às vezes, entra no primeiro ano. Para a gente, nós não vamos comentar, porque não é uma coisa que cai tanto. Mas para o segundo ano, acaba caindo uma coisa mais ou menos assim. 3 grandes tópicos que, mesmo que tenham uma relação entre eles, são 3 pirâmides diferentes. E aqui vocês vão construir uma coisinha, aqui vocês vão construir outra coisinha que vai ter ligação com onda, sim, mas aqui embaixo vocês vão fazer outra coisinha diferente. O que eu quero dizer com isso? Mecânica é um esquema de venda casada que vocês estão comprando. Na Física 2, vocês vão ver um monte de coisa, vão discutir várias coisas distintas com a prof. E aqui comigo na Física 3, ela é mais parecida com o primeiro ano. Por quê? O que a gente vai estudar quase que exclusivamente é o eletromagnetismo. Perdi meu mouse. Sim, porque eu inventei de botar um amarelo que não dá contraste nenhum. Vou botar aqui um... sei lá o que cor é essa. A gente vai estudar aqui do terceiro ano o eletromagnetismo. Antes de mais nada, alguém aqui nunca ouviu falar de eletromagnetismo? Vou fazer uma enquete para que vocês respondam na enquete e não se sintam pressionados a responder ali embaixo. A pergunta vai ser: nunca ouvi falar de eletromagnetismo? Respostas: já ouvi.
Nunca ouvi. E a boa e velha, sei lá. Às vezes a gente, sei lá, né? Às vezes a gente passa pelo ensino médio meio que de raspão, assim, sem entender muitas coisas. Fiz a enquete, para ter uma ideia geral. Não é conhecer, tá? Eu não quero agora que vocês se lembrem das formas. Não, é que vocês já tenham ouvido falar nisso daí. Tá. A grande maioria já ouviu falar de eletromagnetismo. Algumas pessoas nunca ouviram falar e sempre tem o sei lá, né? Por isso que essa opção tá aí, para ser marcada por alguém. O eletromagnetismo é a. Vou passar uma moto aqui na frente. Acho que não, dobrou. O eletromagnetismo, ele é a nossa área mestre aqui. O que, que a gente tem? A gente tem duas palavrinhas numa só. Seria eletro e magnetismo. Lá naquela ideia que a gente vê na língua portuguesa de radicais, prefixos, sufixos, lembram mais ou menos disso? É mais ou menos a ideia que está aqui. Temos duas palavras distintas. O que, que eletro lembra vocês? Não precisa comentar, tá? Só pensem um pouquinho. A palavra eletro nos lembra o quê? Eletricidade. É uma boa. Eletricidade é um bom caminho para a gente seguir. Se daqui a pouco eletro lembra para alguém elétron, também é um caminho muito bom para a gente ir. Por quê? Porque a eletricidade ela tem tudo a ver com o elétron e tem tudo a ver com este título aqui. E o magnetismo eu não vou perguntar para vocês o que, que lembra, porque ele lembra magnetismo. É uma palavra completa. E aí surge a primeira questão. Se eletro vem de eletricidade, sei lá, uma pilhazinha, um controle remoto, umas coisinhas trouxa, e magnetismo vai me lembrar um imã de geladeira, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que relaciona uma coisa, que é a eletricidade, que está lá no canto, com o magnetismo, que está em outro lugar completamente separado? Como é que a gente faz essa conexão? A gente vai fazer sentido em algum momento, mas a gente primeiro constrói separadamente a eletricidade e o magnetismo. Beleza? Isso, vocês me diriam que é uma coisa natural? Eu digo para vocês que sim. Especialmente porque esse bicho aqui, um exemplo de quê? O controle remoto. De algo que usa eletricidade? Quer falar? Pode ficar à vontade. Acho que o seu Abraão ligou errado. Abraão, estás... Queres falar um pouco? Não? Ok. Sim, o controle remoto vai ser um exemplo de coisa que a gente vai ver bastante aqui, tá? O funcionamento dele, as pecinhas microscópicas que tem dentro dele, a bateria que está dentro dele, toda a constituição dele, a gente vai ver aqui. Esses dois tópicos, apesar deles serem apresentados juntinhos, eles têm uma origem bem diferente. Materiais elétricos, eles são conhecidos há muitos, muitos anos, milhares de anos, e eles foram observados a primeira vez num lugar, uma parte mais ocidental, pensando lá na Europa. Enquanto que o magnetismo, ele era uma observação quase que exclusiva do povo mais a parte asiática, do continente asiático. Por quê? Porque já logo de cara, o pessoal conseguiu dar uma aplicabilidade para o que eles viam. Então, existiam materiais que tinham propriedades elétricas interessantes. Que propriedades, professor? Calma, a gente vai chegar lá, nós vamos ver lá. Mas já observava na natureza coisas que tinham comportamento elétrico interessante. E do outro lado do mundo, quase, as pessoas tinham observado materiais que tinham propriedades magnéticas interessantes. E isso não conversou. Isso ficou separado durante muito, muito, muito tempo. Em algum momento, essas coisas se juntam. Como, por quê? A gente vai ver. Vamos chegar lá. Tá bem? Hoje é um panorama geralzão para a gente. Beleza? Bom, alguma dúvida? Conseguiram pegar um panorama geral sobre o que a gente vai ver aqui e o que seria visto nas outras físicas? Ainda
física moderna seria encaixada dentro desse terceiro aqui. Mas é uma coisa meio estranha. Primeiro, parte da física moderna a gente vê em química, que é, por exemplo, radiação, decaimento, vocês veem lá. Então, talvez perca um pouco de espaço para coisas importantes no eletromagnetismo. E tem outras coisas que são muito malucas. Pega umas teoria de Einstein, umas coisas muito malucas, não cai tanto, então a gente vai acabar deixando de lado. O que eu vou fazer? Esses slides aqui, eles saem da aula e eles já vão estar disponíveis para vocês lá no Drive. Todo mundo consegue acessar o Drive. Eu não vou fazer enquete porque é uma pergunta pessoal reflexiva. Todo mundo consegue acessar? Eu acho que sim, né? Eles... Já passou uma semana de aula. A outra física está lá, essa vai para lá agora. Nada de muito novo. O que eu espero de vocês? Que vocês prestem atenção nas bobagens que eu estou falando. Por quê? Porque a física que eu estou falando para vocês é uma coisa minha, é uma construção que eu fiz pensando em vocês, mas faltei a aula, assisti a gravação, quero mais conteúdo. Tem conteúdo para caramba por aí na internet, de outros professores, resolvendo exercícios, explicando teoria, assim como, e principalmente, tem muita gente que escreve coisas sobre física. Vocês vão jogar eletromagnetismo. Hoje eu falei que a gente vai falar de modelo atômico. Vocês jogam eletromagnetismo, modelo atômico no Google, vai surgir dezenas de textos em que a grande maioria deles vai estar com a física correta. E aí, durante as aulas do professor Alexandre, o que eu faço? Eu presto atenção no que ele fala, eu copio os slides. A minha recomendação é sempre preste atenção no que eu estou falando, tá? Primeiro que os slides estão aqui, dá para tirar um print, tirar uma foto, tirar um retrato, fazer uma escultura, uma pintura, o que vocês quiserem. Agora, depois, não faz diferença. Mas o que eu estou falando é uma coisa mais agora, mais a gente, vocês podem me perguntar. Acabou a aula? Acabou o nosso contato? Não. Eu estou lá no grupo, vocês já viram. Se vocês estão aqui agora, vocês viram a mensagem que eu mandei com o link. Então, clica lá em mim, manda mensagem, professor, me ajuda em tal coisa, não entendi uma teoria, não entendi um exercício, qualquer coisa assim me chama, a gente conversa, troca uma ideia e eu ajudo vocês. E, por fim, para complementar essas aulas em slides, eu tenho algumas listas que eu vou mandar para vocês, mas eu vou mandar também alguns textos selecionados, algumas coisas que vão fazer uma complementação um pouco maior sobre o assunto que a gente tem. E tem vários textos muito bons, tem livros muito bons de física que são gratuitos. Tem o livro do Gref, que é provavelmente os primeiros que eu vou disponibilizar para vocês, que tem versões gratuitas, que são o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, se eu não me engano. Sou terrível com siglas, mas eu acho que é. E eles trazem uma discussão muito boa sobre todos os temas. Então, esses textos vão estar lá para vocês também para complementar. Como funciona? O professor Alexandre vai mandar uns exercícios, vai mandar um texto e vai me pedir uma resenha. Não, será que não? Eu sou louco, né? Eu estou lendo resenha, nada a ver. E eu não vou cobrar vocês de nada. Vocês têm que se entender no universo, agora onde vocês estão na realidade de cada um. Aqui tem pessoas com várias idades diferentes, com vários nomes diferentes, com exceção de Eduarda, que tem duas, né? Mas são vários nomes diferentes, idades diferentes, cidades diferentes. Tem gente que precisa trabalhar, tem gente que não precisa, tem quem está terminando médio, tem quem já terminou. Então, tem muitas coisas a ser levadas em consideração. Mas, um dos processos mais importantes que vocês começam aqui agora, dando um pontapé inicial, é aprender como vocês aprendem. Eu adoro essa frase porque ela parece que não faz sentido nenhum. Mas aí a gente pensa um pouquinho e talvez faça sentido. Aprender como se aprende. Como é que a gente aprende a como aprender? A gente aprende a como aprender, normalmente, testando. Se entendendo, se testando, se enxergando na realidade onde vocês estão. E aí passa por métodos de aprendizado, tem diversos métodos diferentes. Às vezes as pessoas gostam de estudar num prazo, num corridão. Às vezes as pessoas funcionam melhor quebrando esses períodos, fazendo descansos, várias opções diferentes.
E como é que a gente sabe qual é a melhor? Testando. É legal que vocês tenham esse momento para vocês, para refletir, para tentar se entender no mundo. E aí tem questões menores, sei lá. Tem gente que só estuda no silêncio total. E aí? Às vezes a pessoa mora numa rua muito movimentada. Vai, eu moro numa rua super movimentada. Aqui. A cor tá calma, mas já passou 2 motos desde que começou a nossa aula. A rua é super movimentada. Imagina, eu só estudo no silêncio total. O que eu vou fazer? Às vezes, se for possível, dentro da realidade, tentar adaptar um horário, talvez acordar um pouquinho antes no dia, talvez estender o estudo um pouquinho mais, talvez aproveitar uma brecha durante a madrugada. Não sei, depende, é uma coisa muito, muito, muito relativa. Vai de pessoa para pessoa, de realidade para realidade. Eu tenho um fone de ouvido que eu paguei caro, sem pila em 10 vezes, acho que eu estou pagando até hoje, e eu boto ele com uma música a todo pau, e é assim que eu estudo. Uma música muito alta nos meus ouvidos, eu estou num lugar que está bem iluminado, e é só o que eu preciso. E eu consigo estudar de tarde, de noite, de manhã. Como é que eu cheguei e será que eu me acordei e pensei assim, eu acho que é assim que eu vou conseguir estudar? Não. Foi muito teste, foi muito sofrido, foi tentando várias opções, porque eu já deixei para fazer isso na faculdade. E aí a faculdade já estava me atropelando, já tinha prova, trabalho, e eu estava lá, patinando. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Por isso que eu trago essa reflexão para vocês já tentar se conhecerem agora. Para ler, para se concentrar, é muito pessoal. Muito, muito, muito pessoal. E eu consigo ler com música muito alta. Tem gente que tem pavor que fica prestando atenção na música. Às vezes eu nem sei que música tá tocando. Porque eu acho que só da música tá alta, de ter feito um ambiente com som alto, para mim é suficiente. Eu acho que para mim funciona mais ou menos assim. Ai, recebi uma mensagem aqui super alta. Aí tem várias outras questões, sei lá, daqui a pouco tenta. Quer tentar com a música, é uma opção que a pessoa acha legal. Tenta uma música que não conhece, tenta uma música em outra língua, uma música, sei lá, em italiano. Mas a voz me atrapalha. Sei lá, tenta uma coisa clássica que só tem instrumentos, tenta o silêncio. Enfim, vocês têm que se conhecer. E esse é o momento que vocês conseguem se experimentar um pouco mais, assim, dentro do possível. E aí, gosto de música é uma coisa maluca, né? Música sem melodia, música clássica. Eu gosto de música clássica também para estudar. Não estou ouvindo, não estou prestando atenção, mas ela está tocando no fundo muito alto. Tem uma coisa muito maluca, e eu tenho um conhecido que estuda ouvindo aqueles ASMR, que a pessoa está estudando, tem uma pessoa assim, sei lá, batendo umas coisinhas assim no ouvido, de um lado, do outro. Para mim não funciona, mas para a pessoa funciona. Então, esse momento é para isso, para compartilhar um pouco de experiência, tentar sugerir algumas coisas com base no que eu já vivi, para ver se vocês conseguem aprender como vocês aprendem. Tem aquelas playlists assim, né? A playlist para estudar como Sócrates estudava na Grécia Antiga, enquanto fazia sei lá o quê. Às vezes funciona, né? Se vocês nunca viram, deem uma olhada, assim. Tem uns títulos bem engraçados. E uma sugestão que eu deixo para vocês, tá? Super funciona para mim, mas pode funcionar ou não para vocês. Bom, feita essa conversa geral sobre como entender a nossa mente, que é uma coisa muito maluca, vamos continuar. Então, panorama geral, sabemos por onde vamos andar e tudo mais. Eu não consigo estudar vendo série. Eu tenho um problema que eu gosto de assistir coisas legendadas. Mas aí eu tentava assistir coisa legendada enquanto eu trabalhava e não dava. Aí eu pensei, vou assistir dublado. Também não deu. Essa daí, para mim, não funcionou. E aí é uma coisa que super funciona para a professora ali. A prof. Nayara disse que funciona para ela. Então, vai de cada um. Não tem um milagre, vocês não vão se acordar com a resposta, mas vão se testando, vão vendo a realidade de vocês. Buenas. Aqui está um esboço do nosso cronograma.
A gente vai seguir mais ou menos isso daqui, tá? Mais ou menos, porque a gente pode fazer mudanças à medida do possível. A física 3, ela é legal porque ela tem coisas que são muito na cara que vão cair. Por exemplo, essa parte de resistores, deixa eu trocar de cor, fazer num azul. Essa parte de resistores em azul é muito difícil de não cair. Uma coisa que cai cotidianamente, assim, ano após ano a gente vê que essas coisas vão retornando. Deixa eu fazer uma enquete aqui de novo. Eu acho legal fazer enquete, sei lá. Não me julguem, né? A pergunta é: faço o PAV 3? Interrogação. As opções são sim ou não, e agora eu explico para quem não sabe o que é. Lancei a enquete. O PAV é o Programa de Avaliação da Vida Escolar. Eu falo para vocês de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pode ter gente aqui que não é da cidade, não é do estado, não tem problema nenhum. Aqui na cidade de Pelotas a gente tem o Programa de Avaliação da Vida Escolar, que seria um ingresso semelhante ao SISU, só que em vez de fazer a prova do Enem, é feito três Enems, um em cada ano do ensino médio. E aí o Enem do primeiro ano, que a gente chama de PAV 1, só cai conteúdos do primeiro ano. Aí do segundo e do terceiro do terceiro. Para quem é da cidade de Pelotas e região, é uma oportunidade super interessante para conseguir ingressar na universidade. A maioria faz o PAV 3, mas tem alguns que não fazem. Não tem problema nenhum. A gente vai ver exercícios de PAV aqui no meio? Sim, vamos ver. E vamos ver exercícios de Enem também. Normalmente, a criatura que consegue acompanhar e fazer exercícios de Enem vai sair super bem no PAV, porque o PAV ele é um pouco mais tranquilo, ele é um pouco mais reduzido no ritmo, no nível de questões, até no tamanho dos enunciados ele é bem reduzido. O que só por ter um tamanho de enunciado reduzido, para mim já significa muito, porque eu tenho muita dificuldade com enunciados grandes, eu tenho que estar muito concentrado naquilo, porque senão eu me perco todo. Tá? E deve ter gente aí que é assim também, porque é uma coisa super comum. Pega um enunciado grandão, às vezes a gente termina de ler, se for, para mim, que sou físico, se for um enunciado de ciências humanas, por exemplo, que eu tenho mais dificuldade, eu me perco no meio do caminho, às vezes nem sei que mais que eu estou trabalhando, porque não é a minha especialidade. Então, o PAV é uma opção super legal. E essa parte aqui também sempre vai cair no PAV, sempre, sempre, sempre. Circular de novo, fazer várias e várias voltas, porque essas associaçõezinhas de resistores caem. A prova do PAV foi a única vez que a UFPEL teve pena dos estudantes. É verdade. Modéstia à parte, vocês vão ver que às vezes eles não têm pena nem no RU. A gente chega lá louco de fome, aí a salada é não, um pepino ralado. Tudo bem para quem gosta de pepino ralado, mas eu não gosto muito de pepino ralado. Se fosse um tomatinho com cebola, uma beterraba, acho que iria melhor. Aí, às vezes, acho que a universidade nos abandona na alimentação. Mas é uma estrutura super legal, assim. Para quem não conhece, com certeza a pessoa vai gostar. Tem laboratórios incríveis, equipamentos muito bons, professores excelentes, tudo que tem de bom também, às vezes tem de ruim, mas isso aí faz parte, é da vida. Então, a gente começa hoje comentando um pouquinho sobre o modelo atômico e o que é a carga elétrica. Depois, a gente vai ver um pouco sobre corrente, tensão, que é o início do movimento das cargas, potência elétrica, e a gente fecha tudo na primeira lei de Ohm. É uma coisa super importante que vai dar embasamento para todo o resto. É a primeira lei de Ohm. É uma coisa super, super idiota, assim. São 3 letrinhas, uma igualdade e a possibilidade de resolver milhares de exercícios de PAV e Enem. Por isso que eu gosto dessa parte. Eu acho bem interessante, bem prática. Aí depois, eu marquei originalmente uma aulinha só de exercícios para a gente vir e comentar, fazer alguns em aula. Provavelmente eu vou mandar eles antes para vocês, para já trazerem dúvidas.
ou eu vou mandar uns para vocês e vou fazer outros, porque aí trazem as dúvidas e a gente complementa com os que for fazer. Não sei ainda, mas isso aí a gente vê. Depois a gente segue mais um pouquinho estudando sobre eletricidade e tudo mais, e faz uma revisãozinha aqui embaixo. A revisãozinha desses conceitos, porque é a base do nosso eletromagnetismo. E, a princípio, a gente encerra aqui. Putz, ficou ruim a coloração. Deixa eu apagar esse monte de rabisco. Vocês já entenderam o que eu queria dizer com eles. E vamos riscar de novo. Com esta parte aqui, a gente encerra um grande tópico do eletromagnetismo. Desgraça. Com isso aqui, a gente encerra... Vou ter que escrever com o mouse, vocês vão ver que coisa terrível. A eletrodinâmica. Dinâmica. Eletrodinâmica. Escrever com o mouse é terrível, uma experiência bem ruim. De novo, comum no PAV 3, comum no terceiro ano, comum no Enem. Uma palavrinha que tem duas misturadas. A eletro nos lembra a mesma eletricidade e a dinâmica nos dá uma ideia de algo que é dinâmico, que se move, que se atualiza, qualquer ideia assim. Então, aqui, a gente vai ter sempre algo se movendo. Vai ser sempre assim? Não. Aí vem a segunda parte. Tá? Aqui, de laranjinha. A parte em laranja é a parte de eletroestática. Vou escrever só estática, para facilitar. Se em cima é eletrodinâmica, embaixo é eletroestática. Ou estática, com o E mudo. Tanto faz, tá? Estática. Para nos lembrar, eu escrevo assim com E já para nos lembrar de estátua. O que uma estátua faz? Grandes nada, ela fica parada. Então, quando a gente estudar a eletrostática, a gente vai estudar os elétrons, a eletricidade parada. Se a eletricidade está parada, não é eletricidade, são só os elétrons. Por isso que eu falei aquela hora, quem pensou em eletricidade está certo, quem pensou em elétron também está certo, está tudo tranquilo. E aqui na finaleira, pelo nosso cronograma original, a gente vai comentar um pouco como esses bichos se juntam dentro do eletromagnetismo. Beleza? Uma ideia bem geral para a gente sobre coisas mais corriqueiras. Por quê? O eletromagnetismo, esses três tópicos que estão aqui, eles são grandes pra caramba. A gente está falando de um ano inteiro do ensino médio. E a gente vai ver de uma maneira condensada. Vamos conseguir ver, vamos conseguir ter uma base legal, mas é aquilo. Vocês já ouviram falar na história da pessoa que queria fazer, umas coisas muito, muito específicas, da pessoa que queria fazer uma jaqueta de couro? Jaqueta de couro? Uma coisa meio estranha, né? A pessoa queria fazer uma jaqueta de couro. E aí ela comprou um pedaço de couro, meio específico, um pouquinho só. Ela comprou um pedaço de couro e foi até a pessoa que fazia, até o costureiro, até... Não sei exatamente quem faria um negócio desse, até a pessoa que iria fazer a jaqueta de couro. E ela chegou com um pedaço de couro e falou assim, ó, vou pegar meu caderno de anotação. Falou assim, ó, toma aí, faz uma jaqueta para mim de couro. Aí a pessoa pegou, tá, não, faço sim, beleza. Deixou o couro. Aí o cara que tinha largado o couro, ele foi embora para casa pensando assim, eu pedi para a pessoa fazer a jaqueta e a pessoa disse que ia fazer e não me falou nada. Eu acho que aquela pessoa vai fazer uma jaqueta de couro com o meu couro e o que sobrar, a pessoa vai me roubar. Ou vai fazer outra para ela e vai deixar guardado. Eu vou fazer um teste. Aí a pessoa volta lá. Fala assim, eu te vi aqui mais cedo, te deixei um pedaço de couro para fazer uma jaqueta, né? Será que tu consegue fazer 2 jaquetas? Aí o cara olha, tá, consigo fazer sim, não tem problema. E o cara vai embora de novo, pensando, sem vergonha me roubar mesmo, porque dá para fazer 2 jaquetas de couro. E aí, indo embora, ele pensa, mas será que ainda vai sobrar?
eu vou fazer o teste final, eu vou voltar lá. E a pessoa volta e fala assim, era 2 jaquetas, né? Mas será que tu consegue fazer 4 jaquetas de couro? Aí a pessoa diz assim, consigo fazer, mano, consigo, não tem problema. E aí o cara vai embora feliz, pensando assim, agora sim, 4 jaquetas de couro, ele não vai conseguir me roubar couro nenhum. Eu vou sair de lá com o que eu quero. O que vai acontecer? Alguém tem algum palpite do que vai acontecer? A pessoa vai fazer 4 jaquetas de couro. E quando a pessoa volta lá para pegar, ela vê que cada jaquetinha de couro é desse tamanho. Ela olha, não serve nem de longe numa pessoa adulta, mas está feita as 4 jaquetinhas de couro. Por quê? Porque se o cara tem um pedaço de couro para fazer uma jaqueta, ele vai fazer uma baita jaqueta. Se ele tem metade daquilo, ele vai fazer uma jaqueta com o que tem. Se ele tem um pedacinho, ele vai fazer outra jaquetinha com aquele tamanhozinho que tem. A gente aqui é a mesma coisa. Se vocês quiserem organizar comigo um curso, sei lá, de 3 anos para a gente falar de eletromagnetismo, eu vou dar aula para vocês de 3 anos e a gente vai discutir, vai fazer exercício, vai fazer experimento, vai fazer um monte de coisa, porque tem coisa infinita aqui dentro. Se a gente tiver uma semana para ver tudo isso, a gente vai ver também. A gente vai dar um jeito e vai ver. Como é que a gente vai fazer? Vamos focar em coisas principais, vamos fazer exercícios mais pontuais e vamos ir no que historicamente cai mais. Mas, dentro da realidade de cada um, se vocês conseguirem, vão dando uma olhada por fora, vão fazendo mais exercícios que eu mandar. É uma coisa muito, muito pessoal, tá? Aqui comigo a gente vai fazer uma base, vai fazer um piso. A casa vai ficar um pouquinho diferente em cada um de vocês. Beleza? Respeitando, obviamente, as individualidades de cada um. Muita loucura a ideia da jaqueta de couro. É uma coisa um pouco específica, né? Mas acho que ilustra o que eu quero dizer. A jaqueta de couro ela vai ser feita de qualquer jeito. O tamanho delas são outros 500. Esse nosso cronograma a gente super consegue fazer, tá? Eu fiz pensando no que a gente conseguiria e, no princípio, sim, não tem problema. Nossa aula termina às 9h30, né? Ou 9h45? Não me lembro. Vocês lembram que hora termina a nossa aula? 9h30. Tá, beleza. Para eu ter uma ideia. Lembrar de 10 medidas antes de fazer uma jaqueta, com certeza. Se vocês me dessem umas medidas muito gigantescas para a gente encaixar aqui nesse couro, talvez desse ruim. Mas é uma boa a gente sempre deixar bem especificados os detalhes antes de mandar fazer. Uma coisa interessante, que eu falei para vocês que eu estudo com música, né? Que eu me concentro com música. Agora eu tô dando aula para vocês ouvindo uma música bem baixinha, porque é uma coisa que me concentra, eu consigo pensar muito bem ouvindo música. E eu nem me lembrava disso, eu percebi agora, porque eu parei de falar para tomar um chimarrão. Para ver como cada um funciona de um jeito. Buenas, vamos lá. A gente vai começar pensando numa coisa muito ampla e muito minúscula ao mesmo tempo. Estrutura da matéria. O que é isso daí? É a seguinte pergunta. Do que é constituído ou do que é feito a matéria? Vamos guiar mais ou menos o nosso pensamento. Vou pegar uma caneta aqui de quadro, é um objeto grande. Tem uma caneta de quadro. Eu pego essa caneta e eu quebro ela no meio. Vai sobrar só um pedaço. E eu pego essa metade da caneta e eu quebro de novo. E vai sobrar um pedacinho menor. E eu quebro de novo, quebro de novo, quebro de novo. Eu vou conseguir quebrar para sempre? Não. Provavelmente, em algum momento, eu não vou conseguir quebrar mais. Essa ideia que eu trouxe para vocês e essa resposta de não conseguir quebrar, vocês me diriam que ela tem, sei lá, cientificamente, 2 anos, 20 anos ou 200 anos? 2, 20, 200, mais ou menos quantos? Desculpa, qual é a pergunta que eu não consegui escutar? Tu pegou o raciocínio da caneta quebrando? Não, eu tava fora. Eu cheguei quando você explicar. Desculpa. Beleza. Se tu pegar a tua caneta inteira e quebrar ela no meio, tu vai ter metade de uma caneta. Se tu quebrar o que sobrou no meio, tu vai ter mais um pedacinho. E cada vez que tu quebrar, tu vai ter um pedaço cada vez menor. Tu consegue quebrar para sempre a caneta no meio?
Essa era a pergunta, tá? Não, em algum momento eu não vou conseguir mais quebrar ela. Porque se eu sempre que sobrar eu quebrar do meio, daqui a pouco eu não vou ter mais nada. Essa pergunta eu faço justamente para atiçar a imaginação de vocês. 2, 20 ou 200? 2000, tá? A gente está falando de Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, a gente já tinha pessoas, lá Demócrito já estava pensando sobre algumas ideias parecidas com isso que a gente pensou. E uma das conclusões que se chega é que, em algum momento, eu vou quebrar minha caneta tanto que eu vou chegar em algo que vai ser indivisível, que eu não vou conseguir quebrar mais. E isso que, primordialmente, faz o objeto, é o que constitui ele. Muito maluco? Imagina, um grego. O que eram? Eram os velhos, branco, rico, na maior parte, que não tinha o que fazer e ficava pensando. Às vezes quem pensa é porque não tem o que fazer. Quem pensa muito pouco trabalha, diz o meu pai. Que acho que é meio que crítica que eu penso muito, talvez, que eu faço física. Mas quem pensa muito pouco trabalha. Eles pensavam bastante, tinham várias ideias malucas, e essa era uma delas. Essas ideias acabam, como várias outras, dentro desse momento histórico, tendo uma certa relevância, mas de uma maneira moderada. A gente tinha várias escolas filosóficas, eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu estou fazendo uma formação em filosofia, eu sou formado em física, eu fiz 2 faculdades de física, passei professor e passei cientista, e pós-graduação em física. E agora eu estou fazendo filosofia, mas eu estou muito no começo ainda. Então não vou falar, vocês têm professor, o professor Mauro, se eu não me engano, né? Sabe muito de filosofia, é uma pessoa muito legal. Mas naquela época a gente tinha filósofos que pensavam de várias formas diferentes, que traziam respostas para várias perguntas diferentes. Tinha lá, por exemplo, Aristóteles, que a gente comentou na terça-feira para quem estava, que ele vai explicar várias coisas sobre o movimento. A gente tem resposta para várias coisas aí no meio do caminho. Mas, cientificamente, já pensando depois de uma revolução científica, de um pensamento um pouco diferente, a gente tem uma reformulação nessas ideias. E aí a gente chega no que nós mais ou menos chamamos hoje de modelo atômico. Qual é o primeiro modelo atômico que vocês se lembram que existe? O mais simples de todos. Se é que vocês já viram isso na química ou em algum lugar. O modelo atômico mais simples que existe seria de uma coisa tridimensional mais simples que existe. E aí eu quero que vocês pensem assim. 3D. O que é 3D? É aquela imagem que sai da TV. Eu sou 3D, vocês são 3D, tudo que a gente olha à nossa volta é 3D. E qual é a forma mais simples de ter uma coisa 3D? Por exemplo, o Sol, ele tem a forma mais simples de todas, que é uma esfera. Uma esfera. A Terra, ela tem um formato esférico também. Não é uma esfera perfeita, beleza. Outras questões, mas ele tem esse formato esférico. O primeiro modelo atômico vai mais ou menos nessa direção, e é com Dalton. E ele nos dá a ideia de que quando eu quebro, eu chego em algum momento que eu vou ter uma bolota assim, tipo uma bola de bilhar, como fica conhecido, que eu não consigo quebrar ela. Ela existe, ela pode fazer várias coisas super legais, que massa, mas eu não consigo quebrar ela. E aí, isso aqui explica coisas cientificamente? Sim. A gente está num contexto científico em que a gente tinha coisas em aberto. Várias coisas em aberto, várias explicações que precisavam ser dadas por algum ponto de vista, e esse modelo, para a época, ele é super interessante, ele consegue explicar várias coisas. Como é que funciona? A ciência, em geral, e especialmente a física, que é o que eu posso falar com propriedade, ela avança de uma maneira em que a gente, às vezes, é levado a pensar que ela vai subir numa escadinha de melhoria, mas não. Não é assim uma coisa de uma melhoria, nossa, agora estamos evoluindo. Como Dalton era inteligente, os gregos eram burros. Não. Ele estava em outro contexto, ele tinha problemas científicos para resolver. Isso que ele traz responde uma série de questões, mas a realidade ela vai se atualizando.
E já logo em seguida a gente tem várias outras questões. Por exemplo, se eu pego um material que é feito de átomos de bolinhas, que o Dalton me diz que é assim que funciona, e eu começo a jogar algumas partículas nele. O que vai acontecer? Bom, umas coisas bem tranquilas. Se bater na bolinha, vai voltar. E se passar, vai passar e vai se embora. O que a gente percebe? A gente percebe que eu jogo partículas e o observável ele é um pouco diferente. Ele segue uma ideia mais ou menos assim. Uma ideia de uma distribuição de cargas um pouco diferente. Onde eu vou ter o meu corpo com regiões onde vai ter as minhas cargas. Essas regiões, para a gente, só é importante, por quê? Porque elas vão explicar outros efeitos, como, por exemplo, as partículas passarem por onde seria uma região sólida e conseguirem passar reta, elas baterem e refletirem, elas fazerem uma curvinha, vários outros efeitos que antes a gente não explicava. E aqui a gente está falando de uma diferença de menos de um século. O último passo para a gente é uma ideia de Rutherford. Então, Dalton, Thomson traz a ideia de um pudim de passas, tá? Só uma representação pictográfica, assim, uma coisa bem geral, só para a gente entender como isso vai se alterando. E quando a gente já chega em Rutherford, ele já traz uma proposta bem diferente. Por quê? Porque ele era mais inteligente que os outros? Não. Porque ele tinha outros recursos científicos, ele tinha acesso a outras experimentações, e porque ele chegou a outras conclusões a partir do que ele observou. E é assim que a ciência avança. No momento em que Rutherford, por exemplo, faz esse modelo, explica tudo o que está acontecendo, e diz assim, ó, é assim que funciona, e vão todo mundo se catar. Isso não é mais física. Isso não é mais ciência. A gente tem dogmatismo, a gente tem uma fé de que vai funcionar assim. Não tem nada a ver com religião que eu estou falando, tá? É uma fé de que isso vai ser assim e ponto final. Não. Quando a gente está falando de conceitos científicos, de relações científicas, a gente tem várias outras questões para levar em consideração. E daí surge o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele já é um pouco diferente. Ele já vai colocar no meio uma região consolidada, onde a gente vai ter um comportamento distinto do que a gente tem na volta. É uma ideia como se fosse de um sistema solar. Às vezes ele é chamado um modelo assim de modelo atômico planetário ou modelo planetário, alguma coisa assim, uma coisa do tipo. Porque ele lembra o nosso sistema solar, onde a gente tem no centro uma região de interesse em que ela é super grande e relevante, solzinho, e na volta a gente tem umas pessoas que estão aí, né? Estão vivendo. Que é, por exemplo, nós, no nosso planetinha minúsculo, na nossa estrelinha minúscula, se movendo eternamente. É mais ou menos o que vai acontecer num modelo atômico planetário. O que é importante para a gente aqui? Primeiro, este modelo atômico, hoje, se algum de vocês quiser entrar em física, em química, em matemática, em engenharias, sei lá, meteorologia, cursos em que vocês vão ter contato com física. Tá, talvez até agronomia, veja, não sei bem ao certo. Mas vários cursos vocês vão ver que hoje a gente já tem um modelo um pouquinho diferente para representar coisas. Ah, então avançamos, superamos o antigo. Não é bem assim que a gente tem que analisar. Temos que entrar no contexto desses caras para observar o que eles observaram, identificar as conclusões. Então a gente tem outros modelos. Depois tem o modelo de Bohr, que vai ser chamado às vezes de Bohr-Rutherford, em que ele já dá uma atualizada. De maneira mais recente, a gente tem os modelos malucos, modelo de Schrödinger de níveis de energia, que o átomo já é uma coisa toda maluca, enfim. Mas esse bicho aqui, essa ideia, ela é super importante para a gente. Quando vocês forem estudar lá na química, modelo atômico, vocês vão estudar coisas muito interessantes. E isso é verdade. Tem coisas super interessantes que vocês vão ver. Além de modelo atômico. Vocês vão ver, por exemplo, que esses elétrons eles são dispostos em níveis. Então, assim como a Terra é mais próxima do Sol do que Plutão, sendo um planeta não, ele orbita o Sol, a Terra é mais próxima do Sol,
vai ter elétrons que vão ser mais próximos do núcleo, vai ter outros que vão ser mais afastados. Vocês vão fazer um monte de continha para mostrar quantos tem que ter em cada lugar. Tudo isso é importante para nós. Continha aqui? Não. Continha não. As ideias. Tá bem? E por que isso é relevante? Quando a gente for estudar depois a parte de como os materiais se comportam. Se a gente for pensar em eletricidade, e eu tenho duas opções. A primeira, eu tenho que um fio com eletricidade. Não tem um fio aqui. Esse aqui é um fio com eletricidade. Um fio com eletricidade. Se eu tiver que fazer com que esse fiozinho com eletricidade não dê choque em ninguém, eu vou enrolar nele uma coisa de borracha ou eu vou enrolar nele uma coisa de metal? Uma coisa de borracha. Uma fita isolante. Não é necessariamente borracha, né? Mas é um material emborrachado assim. E a resposta disso, ela é super simples. Que é, materiais diferentes têm esses elétrons de maneira diferente e eles vão se comportar de formas distintas. Ok? Por que eu vou jogar este conteúdo que a gente está conversando exatamente agora de borracha, de metal, para o final? É porque eu quero que vocês já tenham visto isso em química. Beleza? Eu quero que vocês já tenham conhecido essa ideia de níveis eletrônicos, de átomos mais perto estarem mais fixos, por lá, para quando a gente construir aqui, isso é uma coisa mais orgânica. Vocês conectarem legal com o que vocês já viram lá. Aí eu joguei ele mais lá para frente um pouquinho. Ok? A princípio, não é uma coisa tão comum assim, mas eu vou fazer esse teste porque eu acho que vai funcionar. Vocês vão aprender bem isso aqui em química, vão ver super legal lá e depois a gente volta e fecha aqui na física. Beleza? Para a gente fechar a aula de hoje, vamos aprender um conceitinho físico. Um conceito físico. Qual? O conceito mais importante da eletricidade, que é a corrente elétrica. O que é essa maldita corrente elétrica? Aqui a gente tem uma definiçãozinha e ela nos dá uma ideia do que é. Corrente elétrica é um movimento relativamente ordenado dos portadores de carga elétrica em algum meio bem definido. Não entendi nada. O que é isso daí? Olhem aqui. Eu não vou usar o pointer porque eu não sei se pode travar para alguém que está no celular alguma coisinha. Eu vou usar a canetinha. Ela é sólida. Aqui. Esta parte de cima que eu risquei em vermelho. O que a gente tem? Eu pego um fio de eletricidade aqui, sei lá, o fio da extensão de vocês, e eu pego o fio da extensão e eu dou um zoom nele e vejo. Lá dentro dele, eu tenho aqueles mesmos elétrons que fazem o átomo se movendo. De que maneira? Nem aí. Um anda para cima, outro anda para baixo, um anda para um lado, outro anda para o outro. É como se eles estivessem sei lá, numa rave, eles estão muito loucos, eles não sabem nem onde estão, e tá cada um andando para um lado. Um tá para cima, outro tá para baixo, para um lado, para o outro. O que é isso? Isso é movimento. Eles estão andando. Beleza. Mas isso não é corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É quando eu faço as pessoas doidaças na rave andar tudo para o mesmo ladinho, tudo juntinho. Que é este desenho aqui de baixo. Então, corrente elétrica é quando os elétrons andam todos enfileiradinho, ordenadamente para um lugar. Dá para entender? É uma coisa meio diferente. É uma ideia diferente, porque na vida real, além das aulas de física, a gente não vai parar para pensar numa coisa assim, a princípio, né? Então, se dá mais ou menos para a gente entender, isso é corrente elétrica. Os elétrons podem andar livremente, não estou nem aí para eles. Se de alguma maneira eles começam a andar em filinha ordenadamente, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que ia ser um termo ruim, então ainda bem que eu pensei a tempo. Se eles estão andando ordenadamente numa fila, eles estão
realizando uma corrente elétrica. Eles são a corrente elétrica. Muito maluco, pouco maluco. Isso daqui é uma ideia introdutória para nós, que vai nos seguir durante toda a vida. A primeira pergunta que vocês podem fazer é: professor, a diferença de eu estar doidão andando para um lado e para o outro sem motivo e estar andando em filinha é porque, visivelmente, eu liguei isso aqui numa bateria. É o que está aqui na figura, né? Eu liguei numa bateria. O que essa bateria está fazendo? Calma, depois a gente vai ver. Agora a gente quer uma ideia bem introdutória. Se eles andam enfileiradinhos, eles estão ordenados, eles são a corrente elétrica. Aqui a gente chega numa ideia central sobre como representar a corrente elétrica. Porque agora, se vocês olhar para qualquer lugar, sabe, tem um ventilador ligado. O fio do ventilador, ele está ligado na luz e este fio está passando uma corrente elétrica. Os elétrons estão passando enfileiradinhos, bonitinhos. Mas como eu represento isso que eu estou vendo na vida real de alguma maneira que eu possa reproduzir? O que eu quero dizer? Aqui eu tenho um ventilador, um Britânia, bem bom esse ventilador, eles não estão me pagando, infelizmente, mas podem me mandar outro, porque tá um calorão desgraçado. Mas aqui eu tenho um ventilador Britânia ligado na luz. Se vocês aí na casa de vocês tiverem o mesmo ventilador ligado na luz também, tudo igualzinho, como é que a gente vai saber, por exemplo, se o meu ventilador gasta o mesmo do que o de vocês? Ah, é o mesmo, então deve gastar. A ciência não é bem assim no achismo. Eu vou representar esta corrente elétrica com isso daqui. Olha só a ideia da definição. A intensidade da corrente elétrica é escrita em razão da quantidade de carga que atravessa uma seção do fio condutor em um intervalo de tempo conhecido. Um monte de palavra difícil que eu coloco aqui de propósito para vocês terem primeiro contato. Quantidade de carga, vamos sublinhar, que atravessa uma seção de um fio condutor em um intervalo de tempo. Essas são as palavras do dia. O que o Bob Esponja está fazendo aqui? O professor ficou maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olhem aqui. A gente tem um fiozinho, aqui que eu vou fazer de roxo, para vocês identificarem onde estou falando. Aqui, dentro dessa figura em roxo, a gente tem o fio, onde as minhas carguinhas estão andando bonitinhas, uma atrás da outra. Como eu vou contar a quantidade de cargas que passou? Eu vou botar aqui um negocinho tipo esse daqui do Bob Esponja, que ele usava para pegar águas vivas. Vou pegar uma redinha dessa e vou enfiar no meu fio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cronômetro e vou marcar, sei lá, 1 minuto. E com a minha redinha, liguei o cronômetro, estou vendo. Ó, em 1 minuto, passou uma carga, 2, 3, 4, 5. Terminou 1 minuto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá minhas cargas, sei lá. Passou 10 cargas num tempo de 1 minuto. Esta é a minha corrente elétrica. Dá para entender o que eu quero dizer para vocês? Deixa eu apagar aqui. É uma coisa abstrata, tá? É uma coisa abstrata. Eu sei, eu tenho noção. Aqui a gente vai lidar com coisas que às vezes não são tão próximas do que a gente conhece, mas eu sempre tento trazer coisas mais próximas da nossa realidade para ver se a gente consegue trazer isso aqui para uma coisa real. Tá bem? Vamos botar nomes aos bois. O que é isto daqui? Que é a minha carga elétrica. Beleza? O que é a minha carga elétrica? O que é esse ΔT? ΔT é o meu intervalo de tempo. Quanto tempo passou? Então, se antes, por exemplo, passou 10 cargas em 1 minuto, eu vou ter uma corrente elétrica de 10 cargas por minuto. Beleza? Essa é a ideia. Professor, por que corrente elétrica é com a letra I? Coisas da vida, tá? Às vezes a física prega peças na gente. Então, este I aqui, ele é de
corrente elétrica. Vou escrever aqui. Corrente. Estou escrevendo super devagar para ver se fica legível. Corrente. Fechou? Corrente I é igual a carga sobre tempo. Quantas cargas passaram no intervalo de tempo? Beleza? É uma ideia que às vezes é parecida com velocidade. Não estou dizendo que corrente é velocidade, não é isso, mas é uma ideia parecida. Se velocidade é o quanto eu ando pelo tempo que eu levo, a corrente pode ser feita um paralelo como quantas cargas passam num intervalo de tempo. Ok? Eu acho que hoje não vai dar tempo da gente fazer os exercícios. Eu tenho 2. Se não der, a gente faz na aula que vem. Para nós fechar esta parte aqui. A corrente elétrica, ela é dada em amperes. A essa altura do campeonato, provavelmente, vocês já foram descontadas em alguma questão por, sei lá, a resposta ser velocidade, e aí a resposta ser 20 metros por segundo, e vocês colocaram na prova que a resposta era 20, e a pessoa que dava física para vocês pistolou e falou assim, ó, não, meio certo. Alguém já passou por isso? A resposta é 10 segundos, vocês colocar 10 e o professor ou a professora descontar. Já aconteceu com alguém e é super comum. Normal, acertar todo o cálculo e esquecer da unidade no final. No Enem, eu acho que isso é um pouco mais tranquilo, porque hoje vocês não vão precisar fazer a continha na mão e mostrar o resultado no final. Então, na maioria das vezes, vocês conseguem dar uma enrolada na unidade e comparar na resposta. Mas, quando a gente está falando em corrente elétrica, a gente vai ter uma unidade bem diferente. E a unidade de corrente elétrica é ampere-A. Então, fiz o meu cálculo da corrente elétrica, cheguei numa resposta final, a minha resposta vai ser, por exemplo, 2 azão, 2 amperes. Por causa do cientista lá, o ampere. Ok? Agora, falando para todos, mas quem vai fazer o PAV, abre o olho. Abre o olho. Quando a gente vai calcular, a gente calcula carga por segundo. Beleza? Tá aqui. Carga por segundo. Esse C aqui, ele é de Coulomb. Coulomb. Que é um dos físicos super importantes no estudo da força elétrica, no estudo dessa interação elétrica. Então, é Coulomb por segundo. Professora, eu vou fazer o PAV, não entendi por que tu me chamou a atenção. Porque no PAV, sempre cai questões que dão uma carga certa e um tempo em minutos. E aí, o desavisado, que não vai ser nenhum de vocês, o desavisado vai jogar lá na formuletinha, carga por minutos, vai achar uma resposta e vai pensar assim, uma feita, marcou e errou. Porque tem que transformar para segundos. Beleza? Carga por segundo. Segundo. Segundos. Acontece no Enem também? Acontece, tá? Acontece. Mas não é a coisa mais comum de todas. Bom, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho 2 exercícios aqui, se eu não me engano. Esse aqui a gente consegue fazer em 5 minutinhos. Conseguimos fazer para fechar. Antes disso, aqui, fechamos? Conceito do que é corrente elétrica e como calcular ela, dá para pegar a ideia? A gente consegue ir para os exercícios para dar uma treinada? O que eu quero fazer? Vou escrever aqui para não me esquecer. Eu sou super esquecido. E não, óbvio que não é de propósito, tá?
Se em algum momento eu falar que vou fazer alguma coisa para vocês me esquecer, me lembrem, tá? Eu não fico bravo de forma alguma, me lembrem. Ah, professor, tu disse que ia mandar uma lista de esquecer, se ia mandar um slide. Às vezes isso acontece, tá? É muita doideira na cabeça só. Eu vou fazer uma lista só sobre corrente elétrica, que vão envolver exercícios só parecidos com esse daqui. Qual é a minha intenção? A minha intenção é que quem pegar isso daqui nos primeiros exercícios vai ser convidado a fazer todos, mas já se sinta livre para passar para outro exercício, para outra matéria. E para quem tem dificuldade, treine bastante, porque aqui vai ter a primeira coisa super simples para a gente dentro da física, que é isolar variáveis. Muito cuidado com o linguajar. Eu estou dizendo que é simples, porque ela envolve uma coisa que a gente aprendendo uma vez, a gente usa a mesma coisa sempre. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. É super comum a gente se confundir. Então, é legal que vocês já comecem a exercitar agora. E quando eu digo isolar variáveis, é uma coisa bem assim, sei lá. A força é igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Isolar o A, isolar o M, esse tipo de coisa, beleza? Vai ter alguns casos mais simples, alguns casos mais difíceis, mas eu vou fazer e vou mandar para você. Vamos resolver esse daqui então, que ainda dá tempo, porque eu dei uma enrolada agora no final, sobrou menos tempo. Mas é tranquilo. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, ou seja, tem um fio e botei a minha redinha do Bob Esponja, passam 12C a cada minuto. Pô, ficou bem retinha essa minha reta. Deixa eu apagar e fazer de novo. A cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a. Primeira coisa, ele não fala o que é esse 12C e ele nem fala o que é a cada minuto. Como a gente fica sabendo? Bom, 12C são 12 coulombs. E 12 coulombs é o quê? É a unidade de qual grandeza física? Das que a gente viu hoje. Alguma sugestão? Carga. Tá bem? Esse quezinho aqui. Então, o que vocês vão fazer? Leram o exercício, destacaram a informação importante, escreve aqui embaixo. A prova é de vocês. Vocês têm que usar todo o espaço que tiver para riscar, fazer desenho, fazer o que quiser. A prova é de vocês. E eu vou riscar. Sempre quando eu faço, eu risco e eu gosto de riscar. Então, a carga, ela é 12 coulombs. Ah, não quero escrever o C porque eu já sei que é 12. Beleza, não tem problema nenhum. Escreve só o C. 12, aliás. Carga é 12. A cada minuto. A cada minuto é o quê? É mais simples da gente identificar. A cada minuto é tempo. Minuto é tempo. Posso escrever aqui o ΔT, a variação do tempo, é 1 minuto? 1 minuto? Vou botar uma interrogação. Escrevo assim e calculo? Eu preciso colocar em segundo. E vocês viram, agora vocês estão super quentes isso daí, porque eu acabei de falar e enchi o saco de vocês para vocês não errarem. Mas na hora da prova, se vocês estiverem mais nervosos, estiverem mais agitados, é uma coisa que às vezes a gente se confunde e se perde. Tenho que passar para segundos. É difícil? Não, é barbadinha. Nesse caso, é super tranquilinho. 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. 60 segundinhos. Então, o que a gente tem? Vamos fazer um compiladão. Carga e tempo. Se passaram 12 coulombs de carga em 60 segundos, a gente só joga na fórmula. Aqui, por que eu faço assim? Porque eu não vou mandar para vocês as slides com os meus rabiscos, tá? Porque fica super feio, é uma coisa que vocês acompanham aqui, mas fica meio estranho. Às vezes fica até sem sentido. Se olha depois, se a pessoa não estava na aula e vê, fica até perdido. Então eu faço assim,
já para vocês perceberem a resolução depois. Tenta fazer primeiro em casa, depois confere aqui. Então, o que foi feito aqui? Ficou super torto. O pessoal já cansado para ir embora, eu fazendo umas linhas tudo torto. Vamos lá. Fazer com calma. Carga. 12 coulombs. 1 minuto eu tenho que converter para 60 segundos. E aí eu pergunto, a minha intensidade da corrente é quanto? Está aqui a formuleta. Corrente é carga por tempo. Carga é 12 e o tempo é 60 segundos. 12 divididos por 60, 0,2 segundos. Desculpa, 0,2 coulombs por segundo. Falei errado. Ou 0,2 amperes. E a gente leva lá na opção. Neste caso aqui, se vocês dividissem 12 coulombs por 1 minuto, ia dar 12. Não tem essa opção. Mas se aqui tivesse, por exemplo, rabiscado e a opção fosse 12, imaginem quantas pessoas marcariam isso por serem induzidas ao erro, serem levadas ao erro. Isso aqui é uma questão para a gente começar, para a gente quebrar o gelo, e já é uma das coisas super importantes para nós. Beleza? Vai ter várias questões assim na lista. Não sei quando eu vou conseguir fazer, acho que amanhã eu vou conseguir fazer. Eu não me lembro se eu já tenho pronto. Mas, de todo modo, depois tem outro exercício aqui para vocês tentarem fazer. Esses daqui já estão liberados para tentar, que de mesmo modo tem gabarito. Pessoal, temos alguma dúvida para a aula de hoje? Estouramos 2 minutinhos, com os 5 que a gente começou, estamos mais ou menos na média. Estamos na média. Se ninguém tem nenhuma dúvida, esta aula vai ficar gravada. Podem acessar depois de novo. Se o colega não viu, perguntou se tem, vai estar disponível. Os slides estão disponíveis e eu também estou. Podem me chamar e podem me perguntar, tá bem? Se não tem mais dúvida, muito boa noite, bom final de semana. E regulem bem o aproveitar o final de semana com o estudar. Não façam nenhum de mais e nem outro de menos, tá bem? Muito boa noite, pessoal.